Capítulo 349 de Black Clover no ar, com o momento que a gente esperava. A luta entre o Asta e a Lily, que trouxe pra gente, nossa, muitos momentos intensos, cheios de emoções, dramas, raiva, ódio, né? E a explicação, que é o principal, do porquê a Lily e os outros paladinos seguem o Lucius. Então esse capítulo deixa bem claro aqui que eles não estão sendo controlados mentalmente por ele, e que eles ainda são eles, né? Mas apesar disso, eles passaram a acreditar na causa, na ideologia do Lucius e lutam por ela por vontade própria. Então bora lá falar sobre tudo que rolou, porque foi um capítulo intenso emocionalmente. Ele começa com o Yiruru caído no chão, apagado, desmaiado, né? E o Hisu tá com uma cara de desacreditado, porque primeiro, ele não sabia que o Asta tava vivo, ninguém deles ali sabia, né? Segundo, ele sabia quem era o Asta em específico, porque ele tinha todas as memórias da batalha contra ele no passado, e naquela ocasião ele foi vencido. Claro que o Asta teve a ajuda da Noelle e do Magna naquela luta, né, naquela ocasião, mas mesmo assim, o Asta foi o grande responsável pela derrota dele, e pela morte também, né? E mesmo ele tendo perdido naquela época, ele tinha consciência de que o Asta não era lá grandes coisas, e ele não era mesmo, né? Então ver o Asta vivo ali, né, não só vivo, mas mais uma vez no caminho dele, agora muito mais forte, vai fazer o cara ficar atônito. E essa cena é bem bacana para poder começar a construir ali o conceito de que nas páginas seguintes vai ser apresentado pra gente em relação à magia da alma do Lucius, esse suposto controle mental que ele faz. Se o Hisu tem todas as memórias do passado dele, de antes dele se tornar um paladino, né, de antes dele morrer, inclusive, isso significa que ele ainda é ele, né, porque se a mente dele tivesse sido controlada, estivesse sendo controlada pelo Lucius nesse momento, ele não ia ter a resposta emocional que ele teve na hora que ele vê o Asta. Se a sua mente está sendo controlada, você não vai ter sentimentos em relação a alguém que você odeia, alguém que te matou, alguém que te derrotou. Vocês conseguem entender? E claro, com essa resposta emocional vem o primeiro impulso dele, que seria atacar o Asta. Só que, só de olhar para a cara dele, o Yosuga já conseguiu prever o que estava prestes a acontecer ali e foi lá livrar a bunda do Asta. Não que o Asta precisasse disso, afinal, o Hisu, eu não acredito que ele esteja em algum nível acima do Asta, eu acho que ele tá bem abaixo, né? Não ele em específico. Os outros paladinos que ainda vão ser mostrados, talvez estejam ali no mesmo patamar, né? Talvez seja uma luta mais difícil, mas é legal ver como o Yosuga, apesar de parecer arrogantão até agora, essa coisa toda, ele entende os sentimentos do Asta pelo que aconteceu com a irmã Lily. E aí ele foi lá justamente para poder impedir que o Hisu impedisse o Asta de lidar com a situação. Então ele fez isso para poder proteger o Asta, não fisicamente, mas emocionalmente, o que indica também que o Asta se abriu em relação a ele, a todos os sentimentos que ele tem sobre toda essa situação, porque senão ele não teria falado o que ele falou pro Hisu, né, sobre se intrometer em uma situação, em uma reunião entre um homem e uma mulher. Eu sei que na página seguinte a gente tem um quadro muito dramático, né, que de verdade, gente, apesar de ser uma cena que ela vai ser tecnicamente estática no anime, aqui eu consegui ver todo o movimento desse estático que vai acontecer. Animou na minha cabeça, porque assim, a gente tem uma cena ali com um silêncio total, só com o barulho do vento de fundo, sem trilha sonora, o Asta parado de um lado no chão, a Lily parada de outro lado ali no ar, os dois imóveis, só as roupas, né, e os cabelos deles se mexendo ali por conta desse vento. Aqueles segundos que duram uma eternidade quando você tá nessa situação. Então foi uma cena muito expressiva, com todo o cenário congelado por causa da magia do Yiruru, né? Então a Lily vem e quebra esse silêncio com um diálogo, com muita tristeza no olhar, na voz. A gente ouve a voz dela assim, sabe, meio embargada assim. Uma tristeza não só por ele estar vivo, mas pelo fato de que se ele está vivo ainda, ele precisa ainda sofrer pela necessidade de ser morto. Então ela tá sentindo por ele, né? Ela tem um certo pesar na alma por ele tá sentindo essa dor de rejeição e de que se ele tivesse morrido antes, essa tristeza dele já tinha acabado, esse sofrimento dele não teria sido prolongado. E ali ela demonstra, né, com um olhar de que ela sofre por ver ele sofrer. Só que o problema é que o fim do sofrimento do Asta, pra ela, é ele morto.
né? Que aí seria a grande necessidade para poder trazer a paz mundial. E aqui a gente descobre que o próprio Asta tinha teoria, de que quase todo o fandom tinha também, né? De que ele foi teletransportado pela irmã Lily, né? De que ela tinha salvo ele. Só que, diferente da gente, o Asta acredita nisso porque ele não queria enxergar a realidade que estava acontecendo ali ao redor. Então ele se apegou a uma verdade que ele queria que fosse verdade. E aí ele decidiu acreditar naquilo, né? Como uma forma de fugir da dor de ver a mulher que ele amava desde a infância querendo matar ele. Então ele cria uma ilusão para ele mesmo e começa a tratar isso como uma verdade. Só que a verdade é que não foi ela quem teve um lapso ali de sanidade naquele momento e tal, e salvou a vida dele teletransportando ele para o país do sol. O que ainda deixa em aberto a questão de quem, ou o que, ou porquê, como foi que isso aconteceu. A gente não teve explicação nenhuma, né? Mas eu achei bem importante a decisão do Tabata de deixar as coisas assim de forma, né, como tá. Dessa forma, assim, sem ser a irmã Lily salvando ele. Porque assim vai ficar tudo mais intenso, mais denso, menos clichê, foge de uma narrativa Disney, que às vezes acontece em Black Clover, que eu não curto muito, sabe? Aquela narrativa mais bobinha, infantilizada, e que com um passe de mágica as coisas se resolvem, assim eu acho que fica mais adulto. Ele apresentou uma face dela como vilã, colocando a pessoa que o Asta amava como uma inimiga. Então eu acho que escrever ela nesse momento como sendo a pessoa que salvou ia deixar as coisas muito rasas, né? Ia dar uma impressão de que o Lucius não tinha tanto controle assim do futuro, da sua própria magia, do que ia acontecer e tal. E aí daria pro arco uma solução boba, né, para as questões dos humanos purificados, e queria contradizer toda a construção em relação ao poder do Lucius até agora. Então foi bem trabalhado isso, não só em relação a toda a história do Lucius em Black Clover, mas também em relação aos próprios fatos que vão ser expostos nos próximos quadros, porque o Asta, obviamente, iria questionar a Lily sobre o fato, né, de que as atitudes dela não condiziam com a personalidade original que ele não só conheceu, mas conviveu intensamente durante anos. Eles se conhecem bem intimamente, como uma família mesmo, que eu quero dizer, né? E vale lembrar que a Lily cuidou do Asta desde que ele era pequeno, então ele conhecia ela na profundidade. Inclusive, ela era uma pessoa que, mesmo quando ela dava a porrada mágica lá, com o punho mágico lá do amor dela, ela fazia isso pedindo desculpas, ela fazia com peso na consciência. Então, ela tinha uma aversão em fazer qualquer tipo de mal, causar qualquer tipo de dano para qualquer pessoa, principalmente para as pessoas que ela amava, que estavam ali no círculo social dela. E ver ela agindo assim, querendo a morte de quem ela ajudou a criar, é no mínimo contraditório. Então, aqui a gente tem a revelação de que o Lucius não controla os pensamentos, as vontades dos paladinos, e nem vai controlar isso em relação às pessoas que vão ser purificadas ainda. Elas não vão ser manipuladas e nem vão ser fantoches dele, né? O que ele fez através da magia da alma foi reescrever as vontades, os desejos e as crenças dessas pessoas durante a purificação. Então, eles seguem e idolatram o Lucius porque eles realmente acreditam no ideal deles, né, no propósito do Lucius. Inclusive, eles não seguem as ordens dele porque eles são forçados ou controlados, mas porque eles possuem um desejo genuíno de servir a ele e acreditam genuinamente de que ele é um homem justo, né, e que ele é o único que pode alcançar a paz mundial. Provavelmente o Lucius mostrou um futuro para eles assim tão extraordinário que eles falaram: buscamos isso a vida inteira, vamos embora com ele, né? É quase como se eles estivessem cegos, sabe? Aqui dá pra gente fazer alguns paralelos muito legais com várias situações do nosso dia a dia, na vida real. Eu não posso falar se foi intencional ou não que o Tabata fez isso aqui na história, mas se você levar em consideração que em Black Clover a gente tem algumas críticas sociais bem pertinentes, como desigualdade social, o preconceito de ricos contra pobres. A própria Charlotte uma vez deu um discurso lacrador, né, quando aquele nobre tentou pegar ela à força e tal. Pode ser que o Tabata tenha feito isso propositalmente, mas independente do caso, a gente consegue olhar como a situação se encaixa em situações de pessoas que parecem que sofreram uma lavagem cerebral, sabe? Passam a viver com uma devoção cega por uma causa, uma religião, um movimento político. Cara, dá pra fazer vários paralelos com a nossa realidade, e é justamente isso que enriquece tanto o Black Clover, que eu acho muito bacana. O Tabata consegue expor muita coisa através ali de uma obra de ficção fantasiosa, que talvez seja proposital que ele faça isso ou não,
precisa que ele responda, né? Mas assim que o Asta diz que ela tá sendo manipulada, ela afirma que não, né? Que não só ela, mas que todos desejam a morte do Asta. Nesse momento, ela fala de um sentimento em comum, em conjunto, algo que foi implementado dentro deles como uma verdade absoluta e universal, e que esse desejo não tem nada a ver com o Lúcius, e sim com o desejo que eles têm de um mundo justo, um mundo de paz, independente do que o Lúcius quer ou não quer, né? E conscientemente foi ali o encontro do Lúcius que convenceu eles de que essa justiça era possível de ser alcançada. O Lúcius surge como uma utopia de paz universal, que até então era impossível, né? De um mundo sem injustiças que só ele poderia alcançar. E com isso ele consegue convencer as massas a lutarem cegamente por esse ideal dele. Então a gente tem aqui um capítulo com tanta riqueza narrativa que eu não tenho nem tempo suficiente para poder comentar tudo. Mas enquanto esse diálogo acontece, ali ele vai soltando algumas magias, né? E que o próprio Asta acaba comparando a forma de que essa magia era usada antigamente de como ela está sendo usada agora. Antes era mais fraca, menos violenta, e agora com a purificação ficou bem mais forte, mais intensa. E olha só que ironia, porque ela solta um golpe que se chama Punho do Amor. Mas ela tá usando esse punho do amor para poder matar, né, alguém. Então tem uma dualidade muito grande aqui. A mesma dualidade que a gente encontra nas emoções da Lily que vem logo depois. Porque enquanto ela tem toda essa intenção assassina dentro dela de matar o Asta, ela mesma acaba confessando que ela não quer matar ele. Então ela tá num conflito muito grande entre os sentimentos e os ideais dela, entre o que ela quer e o que ela sente. Ao mesmo tempo que ela quer a paz mundial, e isso depende da morte do Asta, ela não quer que ele morra, porque ela ainda é ela, entendem? O Lúcius não controla a mente dela, mas é como se ele tivesse reescrito o DNA dela. Vamos tentar pôr assim para ficar mais fácil, né? Mas é uma questão meio que de idolatria, de adoração, sabe? Provavelmente o Lúcius mostrou para ela que ali o futuro vai ser algo assim inimaginável durante essa purificação. Então ela viu que aquilo lá ia ser bom não só para ela, mas para todo o universo. Então ela enxergou que a morte do Asta era necessária e comprou esse discurso de que o Lúcius é justo e passou a lutar por isso, ainda que conflitasse com os próprios sentimentos. E quantas vezes a gente também não tem um ideal que conflita com o que a gente sente, a gente quer algo que conflita com os sentimentos, as emoções que a gente tem. Acontece bastante isso. E esse conflito é muito intenso aqui, porque ao mesmo tempo que ela tem uma sede de sangue intensa, ela tem também uma dor sem igual dentro dela. Tanto que o painel dela dizendo que ela também não quer matar ele traz uma intensidade no desenho tão grande que retrata que aquele choro estava engasgado dela desde que tudo aconteceu, né? Desde que ela virou uma paladina e que ela estava até agora lutando contra esse choro. É um choro genuíno de quem estava até agora reprimindo uma parte dos sentimentos justamente por eles estarem nesse conflito. E esse conflito também é um paralelo do próprio conflito entre Lúcius e Július, né? Que tinham ideais muito diferentes e viviam dentro de um mesmo corpo precisando lidar com isso, mas que tinham um objetivo em comum, a paz mundial. Só que cada um queria alcançar ela de uma forma. É como se a alma dela tivesse sido dividida em duas e passado a habitar dentro dela essas duas partes da mesma Lily, da mesma forma que existem duas almas dentro daquele corpo lá, né, do que era do Rei Mago, Lúcio, Július, enfim. Mas independentemente de qualquer coisa, essa cena aqui é perfeita justamente porque traz toda essa carga de falta de controle, de que nos momentos ela tem os sentimentos e os desejos dela, apesar dela ainda ser ela mesma, e dela não tá sendo controlada, né? Falta de controle que eu digo, falta de controle do Lúcio sobre ela, né? Ela não é capaz de lutar contra o desejo de morte que ela tem do Asta, mas o amor que ela tem ali, o sentimento ainda fala forte dentro dela. Então ela não é capaz de lutar contra os dois ao mesmo tempo. Então ela entra nesse conflito e aí o que está gravado na alma dela, que é a história do Lúcius, fala mais alto. Em relação a isso, tem uma palavra em específico que ela diz aqui que pode ter muito significado. A gente tem a frase, o Lúcius é justo, entre parênteses ali. Primeiro que faz alusão ao conceito cristão, né? Deus é justo, Deus é amor, Deus é bom, né? Então a gente tem muito essa alusão aqui.
Segundo, tá em parênteses porque o balão a seguir indica que essa verdade foi implementada dentro de cada paladino pelo próprio Lucius, né? E ali ela diz que essa crença tá enraizada nas almas deles. E o uso dessa palavra em específico, enraizada, me faz acreditar que tem total ligação espiritual com a Qliphothoth e a Sephiroth, porque algo que está enraizado, está interligado, como um tronco, né, de uma árvore, que tem ali vários galhos saindo dele, mas todos possuem uma base em comum e uma raiz em comum, a raiz que dá a vida. Então foi a partir desse conceito de que o Lucius é justo que ele renasceu todas essas pessoas, purificando elas todas e fazendo elas germinarem a partir dessas raízes. Então é por isso que todos eles têm o mesmo ideal, o mesmo desejo, e ainda é por isso que, apesar de tudo isso, eles sentem a dor de estarem fazendo, ou pelo menos a Lily, né, tá fazendo o que ela faz. Todos eles fazem parte de uma mesma árvore, uma mesma raiz, que provavelmente o Lucius fundiu ali nas almas deles, né, e a Qliphothoth e a Sephiroth provavelmente se tornaram uma só para poder criar a árvore original de antes da queda do homem. Agora, a gente tem dois pontos importantes nessa luta aqui. O primeiro é como o Asta tá definitivamente, totalmente controlado emocionalmente nessa luta, sem hesitar e sem tomar nenhuma atitude impulsiva, né, da forma que ele sempre fazia antes. Ele tá ali no desespero para salvar ela, mas ele não age baseado nesse desespero. Ele analisa todos os golpes dela, né, de forma totalmente serena, desvia de todos com muita facilidade, inclusive, não se exalta e fica esperando só uma brecha para poder usar o Zetem dele para poder cortar a transformação paladina e assim poder fazer a Lily voltar a ser o que era antes. Pelo menos ele acredita que vai fazer, cortar essa ligação paladina dela e ela vai voltar a ser ela mesma, né? O segundo ponto é o fato de que, no desespero, para poder alcançar a justiça através da morte do Asta, Lily começa a analisar todas as possibilidades de que tipo de magia ela poderia usar para ser mais eficiente ali contra o Asta, e ela não tem todos os tipos de magia necessários. E na falta de uma que já existisse no grimório dela, uma nova é escrita ali. Então isso mostra como essa purificação que o Lucius trouxe para a humanidade permite que eles explorem mais livremente os seus poderes e tenham uma facilidade maior para poder escrever feitiços poderosos. Claro, a gente tem uma questão de que no momento de vida ou morte, né, momento de tensão mais drástica e tal, um mago conseguiria fazer surgir ali uma nova magia no Grimório, ser escrita na hora, né? Mas também a gente precisa levar em consideração que a Lily não era uma guerreira, então ela nunca passou por uma batalha que exigisse isso dela. Mas ainda mostra que o Tabata se importa em relembrar conceitos básicos do sistema de poder dentro de Black Clover, né? E principalmente de não ir contra eles. Só que diferente dos momentos cruciais onde novas magias surgem, né? Meio que de uma forma mais aleatória, aqui ela tá fazendo isso de forma totalmente consciente. O que eu vou usar, com qual poder, né? De gravidade, de água e de não sei o que, vou mesclar os dois. Então, né? Ela tá ali pensando, analisando como criar um novo poder que realmente seja efetivo do Asta. E a gente vê ali na página, né, o feitiço sendo escrito. E, mano, ela cria ali um feitiço bem intenso, forte o bastante para derrubar muita gente, né? E a leveza e a tranquilidade com que o Asta simplesmente desvia de todos os golpes que ela dá com esse feitiço é simplesmente espetacular. O cenário tá todo destruído, a velocidade dos ataques é imensa, são vários ao mesmo tempo e ele tá lá lidando com tudo isso como se não fosse nada, mostrando aí que o nível que ele alcançou agora ficou muito alto, né, depois do último treinamento. Então, a dimensão do caos que está sendo instaurado aqui é enorme, mas com o amadurecimento que o Asta teve depois desse treinamento, ele consegue lidar com isso como ninguém. Mas também é importante a gente pontuar que, assim como ele tá mais concentrado, tá mais centrado para poder lidar com a situação, ele também tá canalizando mais ódio e mais rancor dentro dele, né? Porque vendo como o Lucius agiu sem escrúpulos nenhum, ele não tá só com aquela raiva típica de que fazer ele espernear que nem uma criança mimada. Ele tá se alimentando desse ódio e desse rancor num nível tão intenso que acaba fazendo com que ele se assemelhe muito com o Lieb, que foi alimentado por anos por ódio ali, né, contra os demônios, e daí ele despertou a antimagia. Então, eu não ficaria surpresa se com o Asta acontecesse alguma coisa semelhante quando ele tiver que enfrentar a luta final contra o Lucius, né, tipo, quando eles ficarem frente a frente e tal, toda essa carga que ele sofreu nesse capítulo, e também nos que ele vai sofrer ali nos próximos, né, porque vão
acontecer coisas mais dramáticas ainda, vão tornar o Asta uma pessoa com tanto rancor, com tanto ódio, vai ser algo tão intenso que eu não iria me surpreender se ele mesmo se transformasse num próprio demônio de verdade na batalha final. Claro que não de caso pensado, né? Não propositalmente, mas como o efeito da mutação que ele vai passar com esse ódio e rancor, despertando ali um estágio maior, como aconteceu no Lieb, né? Só que mais trágico ali para a vida do Asta. Eu ainda tenho uma teoria de que o Asta e o Lieb são duas metades de uma única alma, né? Só que quando esse ódio do Asta chegar no ápice, eles vão acabar se fundindo e se tornarem uma só, o ser original que eles eram antes, né? Mas depois eu trago essa teoria aí pra vocês, porque ela é meio complexa e extensa, e já estamos com 22 minutos de vídeo. Na última página a gente tem o único golpe que o Asta solta nessa batalha, que atinge em cheio a Lily. Claramente não foi um golpe mortal, pensando em matar ela e tal, até porque a intenção dele nunca foi essa, né? E nunca vai ser matar ela assim deliberadamente. O que ele quer é libertar ela do Lucius. As consequências desse golpe a gente vai descobrir no capítulo 350. Mas uma coisa eu já posso adiantar pra vocês. O Asta não salvou a Lily, tá? A gente já viu muitos capítulos terminarem de uma forma em que davam a entender que o próximo ia vir com um acontecimento completamente clichê e tal. E quando ele foi lançado, o Tabata simplesmente fazia o que ninguém estava esperando. E levando em consideração o peso narrativo que todo esse arco do País do Sol tomou, eu acredito que alguma coisa trágica vai vir disso tudo. Eu acho que a gente tem uma possibilidade muito grande de que assim que a Lily cair, na forma de paladino dela desfeita ali, a magia dela, né, tendo sido anulada ali de dentro pra fora com o Zeten do Asta, o Lucius vai sentir que alguma coisa desligou dentro dele. Virou uma chave, né? Apagou. Então, justamente, como eu disse pra vocês mais cedo no vídeo, né, ele é a raiz e o tronco, os paladinos são os galhos, então eles estão todos interconectados ali. Ele não vai saber que foi o Asta que fez isso, mas obviamente ele vai sentir que a Lily ali apagou e também o Iruro que tá lá caído. Então, obviamente, ele tá muito tranquilo de que nada ia acontecer com a Lily e com os outros dois, porque pra ele o Asta tá morto e ele acha que só Asta seria capaz de vencer os paladinos ali, né? Só que quando ele perceber ali que eles não estão mais conectados, ele vai ver que alguma coisa está errada. E aí o que vai rolar? Como ele comeu o coração do Lucifero, pode ser que ele ainda tenha absorvido as habilidades dele, né? E entre elas a de se manifestar através de outros demônios de níveis mais baixos, levando em consideração que a Lily tem um demônio dentro dela, ainda que purificado, né? Mas um demônio, ele pode ter essa capacidade igual aconteceu através do Lieb, que resultou ali na morte da Alicita. É que o Lucifero surgiu ali através dele, se manifestando através dele. E se isso rolar mesmo, pode ser que ele absorva a Lily ali, né? Fundindo o corpo dela ao dele, assim como o Lucifero também era capaz de fazer. E aí, meus amigos, o bicho vai pegar, porque seria justamente o estopim pro Asta despertar uma ira sem igual, e essa ira ia justificar ele se tornar um só com o Lieb, se tornarem ali um demôniozão. No final das contas, esse foi um capítulo muito bem construído, que começou com um ponto de tensão baixo, foi evoluindo narrativamente de forma muito fluida, muito consistente, expondo uma grande quantidade de emoções como raiva, tristeza, amor, ódio, terminando em uma suposta resolução para o problema do Asta e da Lily, que a gente vai saber quais vão ser as consequências, né, no próximo capítulo, e que vão ser drásticas, justamente porque esse ponto de tensão ainda não chegou no ápice. Fora isso, a gente ainda precisa saber como o Yosuga vai lidar com o Hisu na luta. Afinal de contas, o Hisu tem poder de regeneração, então a antimagia do Asta seria o mais ideal para interromper esse processo. Mas como ele estava treinando com o Asta até agora, pode ser que ele tenha tido alguma ideia do que fazer, levando em consideração também a velocidade que Yosuga demonstrou até agora. A gente também pode deduzir que ele tem ali uma magia de luz ou de espaço, isso porque o Hisu ficou em choque quando o Yosuga apareceu ali de repente na frente dele no começo do capítulo, o que pode indicar que o cara tenha um poder bem especial. E olha, no começo eu não curti muito ele não, mas depois dos 2 últimos capítulos eu comecei a achar ele bem massa, eu vou te falar, viu? E tem também a questão do outro paladino, que agora eu esqueci o nome, que é o do violãozinho lá. Ele não foi mandado pra essa luta. Provavelmente ele está em outro lugar porque o Ryu viu que precisava dele em outro lugar. Então tem uma outra coisa acontecendo fora dali. O Tabata tenta
trabalhado muito bem esse conceito de duplicidade da alma no corpo, né, de passado, presente e futuro, que começou lá no arco dos elfos, com as almas deles sendo enviadas para o futuro, né, pelos Zagreed e tal, e reencarnando ali nos corpos dos Cavaleiros de Clover, que na ocasião a alma no comando bloqueava a alma no cavaleiro, né? Diferente de agora, que eles continuam com a mesma essência mental. A gente tem também o Yuno, que possuía uma alma humana e uma alma elfo que se fundiram no momento do nascimento. O Julius, que nasceu com duas almas, né, que tinham consciência uma da outra. E por isso eu acredito tanto que o Asta e o Lieb sejam a divisão de uma alma em dois corpos, ou dois seres ali, né? E eu vou finalizar por aqui, porque depois eu vou falar disso no outro vídeo, numa teoria. Bom, gente, é isso. Eu adorei o capítulo. E mais uma coisa, eu tenho amado a evolução na escrita do Tabata, o amadurecimento, a forma como ele deixou o excesso de piadinhas repetitivas de lado, não se importou em diminuir a quantidade de pontos cômicos, de alívio de tensão, para poder deixar a história mais densa, mais dramática, mais profunda, né? Da forma que ele tá fazendo. Então, a única coisa que eu posso dizer é: assim como o Asta, o Tabata tem evoluído numa velocidade sem igual. Tá ficando muito maravilhoso tudo isso. Tá bom? Um beijo pra todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.